Meus alunos queridos, como estão? E hoje nosso objetivo é estudar um pouquinho sobre o nosso Brasil. Vamos destacar hoje o espaço rural e o espaço urbano do Brasil. Professora Eugênia, de Geografia. Quais as características dos espaços urbano e rural brasileiros? Vamos pensar um pouquinho? No espaço rural do nosso país, existe um grande número de pequenas propriedades com culturas desenvolvidas por meio de mão de obra familiar. Geralmente, nessas propriedades e produção é destinada ao sustento da família do agricultor, assim como parte dela é comercializada. Boa parte da produção das pequenas propriedades rurais abastecem o comércio interno do país. No espaço rural brasileiro, existem também grandes propriedades agropecuárias, equipadas com maquinários sofisticados e técnicas modernas de produção. Muitas dessas propriedades estão voltadas para a produção de gêneros destinada ao comércio externo ou à indústria, ou seja, eles fornecem matéria-prima tanto para a indústria como para a população. Já no espaço rural, são paisagens ligadas à terra, à produção, ao plantio, à colheita, atividades agropecuária, pecuária, criação de animais, bovinos, equinos, ovinos. Vamos observar também que nós temos as paisagens naturais, onde elas interagem com o espaço urbano muitas vezes. O litoral nordestino é repleto de paisagens naturais, incluindo nesse roteiros praias como Porto de Galinhas e Canoa Quebrada. Bonito também, uma área localizada no Mato Grosso, também possui lindas paisagens, piscinas naturais, águas cristalinas e aqui ao lado nós temos as Cataratas de Iguaçu, uma gigantesca cachoeira com 275 quedas de água. Quando nós estudamos a zona rural, a zona urbana, nós temos que lembrar das paisagens e que as paisagens são resultado das ações da natureza e da sociedade e elas estão em constante transformação. O espaço, ele se modifica em diferentes velocidades, produzindo diferentes paisagens. Nós temos aqui a paisagem humanizada, cultural e social São Paulo. Lembrando que aqui é o espaço urbano. Construções, paisagem humanizada, cultural São Paulo. Espaço urbano. Essa linda imagem do Rio de Janeiro, essa linda paisagem. Nós estamos aqui diante de uma paisagem humanizada, cultural, espaço urbano. Aqui nós temos uma imagem do sertão nordestino, sempre pensando nas paisagens humanizadas, com diferentes culturas e diferentes sociedades. Qual o espaço vivido? O conjunto de lugares onde cada pessoa reside, estabelece sua rotina diária, é chamado de espaço vivido. Qual é sua rotina diária atualmente?
O que você faz? Qual a organização do seu dia? Os espaços, ele reflete a cultura dos grupos humanos e traz também marcas de diferentes épocas. Então, quando nós falamos do espaço urbano e rural, temos que ter um olhar geográfico, observar como que as pessoas em diferentes épocas do passado viviam nesse espaço. Aqui temos a nossa linda cidade de Itatiba, retratando uma paisagem urbana, a cidade de Itatiba. Nessa imagem, nós vamos observar a cidade de Itatiba em três diferentes épocas. Em 1860, é o mesmo lugar, tá bom? Em 1950 e Itatiba atual. Olha como essa cidade se desenvolveu, se modificou, construção de prédios, a cidade aumentou a área urbana, mas nós estamos falando o tempo todo de espaço, área urbana, área rural, mas o que é espaço geográfico mesmo? Vamos relembrar? Espaço geográfico é o espaço ocupado e transformado pelos seres humanos ao longo do tempo. As sociedades transformam o espaço natural de acordo com suas necessidades e interesse. O espaço geográfico ele é um espaço dinâmico. Você tem que pensar no espaço em movimento. A geografia é dinâmica. Pense comigo, São Paulo, barulho, trânsito, pessoas circulando. Isso que é o espaço geográfico. Há uma intensa relação social, há uma intensa relação religiosa, educacional, cultural nesse espaço. Aqui nós temos o espaço urbano, zona urbana de Itatiba, Afonso Zuparda, em 1970. Aqui nós temos a Igreja Matriz Nossa Senhora do Belém. Essa imagem, essa primeira foto é de 1910 e a segunda 2015. Lindíssima, nosso patrimônio cultural da nossa cidade. Seguindo aqui, o mercado municipal, que era uma antiga fábrica de fósforo, lembrando que é a área urbana de Itatiba. E agora aqui o mercado municipal de. Nesta imagem, nós podemos observar a Praça da Bandeira em 1910 e a Praça da Bandeira em 2015. Observe como a área urbana foi se ampliando e se modificando. Também a Praça José Bonifácio, Jardim da Cadeia, no final do século XIX, a primeira imagem, e 2012 com o terminal de ônibus. As paisagens transformam-se continuamente, como os observamos nas imagens que a Pro colocou, como resultado da ação humana e também da ação da natureza. Mas como ação humana? O homem modifica o espaço. De que forma? Através da construção de pontes, canalização de um rio, plantio ou derrubada de árvores, são exemplos de interferências sociais sobre os elementos naturais da paisagem. Uma paisagem, ela há predomínio social de elementos sociais, como uma cidade, e também pode ser transformada com interferência natural. Como isso?
transformado por interferência natural, através de uma chuva forte, terremotos, que destrói parte das construções da cidade. A observação detalhada das paisagens pode ajudar a compreender como as sociedades organizam o espaço, modificando a paisagem ao longo do tempo. Ajuda a entender também o modo de vida das pessoas naquele espaço, nas diferentes épocas. Então, é importante nós observarmos as paisagens e também, através dessa observação, compreender a cultura daquela cidade, daquele país. Cultura e espaço. As relações que os seres humanos estabelecem entre si e com os lugares em que vivem são muito diversificadas. Essas relações são influenciadas, entre outras coisas, pelas naturezas e pela cultura de cada grupo social. Aqui nós temos uma paisagem humanizada, uma zona urbana, um espaço urbano, a cidade de São Paulo. Cultura, o que é cultura? Qual a nossa cultura? Nós temos cultura? Claro que sim, né? Somos brasileiros. Mas o que é cultura? Cultura é o conjunto de valores, crenças, conhecimentos e costumes de cada grupo humano que o diferencia de outros grupos, hábitos, crenças, conhecimento, tecnologia, tradição, religião, cada grupo que os modificaram, construíram. Mais uma paisagem humanizada, Avenida São Paulo, MASP. Nós temos aqui zona urbana, lógica, né? Seguindo aí, nós temos a influência da natureza, diversos fatores naturais, como a fertilidade dos solos, a presença de floresta, o relevo, os rios, exercem grande influência nas várias formas pelas quais as pessoas ocupam o espaço. Onde as pessoas vivem? Onde vão viver? O que procuram? Onde vivem? Claro que aqui eu coloquei até em destaque fertilidade dos solos, importante para a agricultura, presença de florestas, o relevo, os rios. Como é importante o rio para nós, não? Essa paisagem natural, dunas do Parque Estadual do Jalapão, Tocantins. Clima, a influência do clima agora, vamos pensar? É um dos fatores mais importantes na ocupação do espaço pelos seres vivos. Os locais excessivamente quentes ou excessivamente frios são chamados de áreas inóspitas e dificultam a ação humana. Portanto, quando nós estudamos a dinâmica da população, nós podemos pensar onde há maior quantidade de seres humanos no nosso planeta, onde essas pessoas vivem. Claro que não nessas áreas inóspitas, onde é locais excessivamente quentes ou excessivamente frios, dificultam a ocupação humana dos seres humanos. Os rios, como a Pro já havia destacado, os rios fornecem água, alimento, condições de transporte. Os rios tiveram grande papel na história da formação das paisagens urbanas atuais. Portanto, é de fundamental importância a preservação rios. Mais uma paisagem natural, Pantanal,
Cataratas do Iguaçu, paisagem natural. Aqui nós já temos uma fotografia da lavoura em Santa Mariana, no Pará. Olha aí, que lindo! Gigantesca, né? Essa área rural, muito bom. Aqui nós temos área rural, plantação. Podemos pensar aqui, como a Pro já havia falado, ligados à terra. Olha aí o agricultor trabalhando. Podemos pensar também que a área rural, nós temos grandes propriedades, pequenas propriedades. Essa imagem é destacada também uma área rural, onde há criação de gado. Podemos também aqui pensar aqui nessa área rural, onde nós temos um uso de tecnologia, no caso aí os drones, o maquinário agrícola com uso de softwares, uso da tecnologia também da colheitadeiras, também utilizando tecnologia na área rural. Podemos pensar também na interdependência entre o rural e o urbano. Embora os espaços rural e urbano no Brasil apresentem características bem distintas, existe uma ligação entre eles, como vamos estudar. As atividades econômicas realizadas tanto no campo quanto nas cidades estão interligadas. A cidade depende do que é produzido no campo e o campo, por sua vez, depende do que é produzido na cidade. Por exemplo, o algodão cultivado no campo é transformado pela indústria, muitas vezes localizado na cidade, para a produção do fio e na sequência do tecido. Com o tecido são fabricados vestimentas, roupas de cama, toalhas, entre outros produtos que abastecem tanto o campo quanto a cidade. Portanto, o campo fornece matéria-prima para as indústrias, ou seja, de fundamental importância para a nossa economia. Podemos pensar aqui nesse slide a interdependência entre o rural e o urbano. Mas o que é interdependência? Interdependência é que um depende do outro. A interdependência entre o espaço rural e urbano ocorre em relação às atividades econômicas, mas também entre relação às pessoas que vivem em cada um desses espaços. Isso porque muitos moradores do campo trabalham nas cidades, por exemplo, no comércio e vice-versa. Ou seja, também existem habitantes das cidades que exercem suas atividades no campo, como veterinário, agrônomo. Nas áreas rurais, geralmente são produzidos matérias-primas, alimento em estado natural para a população que vive nas cidades, como arroz, feijão, trigo, milho, hortaliças, legumes, frutas e animais, peixes, aves, gado de corte, gado leiteiro, suíno. As cidades fornecem para o campo, em sua maioria, produtos industrializados, como alimento, roupa, calçado, eletrodomésticos, defensivos agrícolas, agrotóxicos, insumos, colhedeiras, tratores, assim como serviços prestados por bancos e profissionais, como veterinários e agrônomos, geralmente sediados nas áreas urbanas. E você?
Será que um dia vai ser um veterinário ou um agrônomo? Que maravilha, hein? Vamos pensar também que as paisagens urbanas apresentam grande circulação de pessoas e produtos. É nesse espaço que concentram as atividades comerciais, industriais, no setor de comércio, indústria, hospitais, clubes, e nelas a sede dos poderes públicos. Onde fica a sede dos poderes públicos? Mas o que é poder público mesmo? Vamos pensar? Prefeitura, fórum, delegacia, câmara de vereadores. Neles também há uma grande concentração de moradias, ruas, avenidas, originando vários bairros. Olha isso. Na fotografia, município de Sertanópolis, Pará. Área o que aqui? Urbana, muito bom. E área rural ao fundo. Fantástica essa imagem. Muito bem. Muito obrigada e grande beijo para você.